Você já se perguntou o que torna algo real? Por que as coisas existem em vez de simplesmente não existirem? Que há mais de 2300 anos, um homem chamado Aristóteles fez essas perguntas e encontrou respostas que ainda hoje são o fundamento de todo o pensamento rigoroso sobre a realidade. E essas descobertas podem revolucionar completamente sua forma de compreender o mundo ao seu redor. Em apenas 15 minutos, você vai descobrir como a metafísica de Aristóteles pode te ensinar a pensar com a profundidade de um filósofo, a clareza de um cientista e a sabedoria de quem compreende os segredos mais fundamentais da existência. Prepare-se para uma jornada que vai muito além do superficial. Você vai aprender a ciência primeira, aquela que todos os grandes pensadores consideraram a mais nobre de todas as disciplinas. Venha cá, meu jovem, e deixe-me contar sobre o dia em que a filosofia encontrou sua vocação mais elevada. Imagine Aristóteles, já maduro, caminhando pelos jardins do Liceu em Atenas, observando seus discípulos mais brilhantes. Ele havia passado anos estudando a natureza, a ética, a política, mas algo inquietava, uma pergunta que pairava sobre todas as outras. O que significa, afinal, ser? Veja bem, meu caro, não era uma pergunta caprichosa de um intelectual entediado. Era a questão mais prática de todas, porque dela dependia todo o resto do conhecimento humano. Como podemos falar sobre qualquer coisa, amor, justiça, árvores, números, se não compreendemos primeiro o que significa existir? E foi assim que nasceu a metafísica, a filosofia primeira, como Aristóteles a chamava. Não porque vem antes das outras no tempo, mas porque vem antes em importância. É como os alicerces de uma casa, você não os vê, mas sem eles toda a construção desaba. O que me impressiona depois de décadas refletindo sobre esta obra é como Aristóteles conseguiu criar uma linguagem inteiramente nova para falar sobre a realidade. Antes dele, os filósofos se perdiam em abstrações que não tocavam a vida real. Depois dele, tínhamos ferramentas conceituais para compreender desde o crescimento de uma planta até os movimentos dos astros. Mas aqui está o segredo que muitos não percebem. A metafísica não é um sistema fechado de doutrinas. É um conjunto de investigações, perguntas profundas sendo exploradas por uma mente extraordinária. Aristóteles nos convida a pensar junto com ele, a questionar junto com ele, a nos maravilhar junto com ele diante do mistério fundamental da existência. E Giovanni Reale, este comentarista brilhante, nos ajuda a compreender que estamos diante de uma das maiores aventuras intelectuais da humanidade. Cada página é um convite para pensar mais profundamente sobre o que consideramos óbvio. Agora, sente-se aqui comigo e deixe-me compartilhar os tesouros mais preciosos que Aristóteles descobriu em sua investigação da realidade. O primeiro conceito que mudará sua forma de ver o mundo é o de substância, ousia, como ele dizia em grego. Imagine que você está olhando para uma árvore. Você pode dizer que ela é verde, alta, frondosa, jovem, mas a árvore em si, aquilo que é verde, que é alta, isso é a substância. As qualidades vêm e vão. A árvore pode ficar amarela no outono, pode crescer, pode envelhecer, mas enquanto for uma árvore, ela permanece sendo aquela árvore específica. Aristóteles nos ensina que a substância é o que existe por si mesmo, não dependendo de outra coisa para ser. É como o protagonista de uma história. Os outros elementos existem em relação a ele, mas ele não precisa deles para ser quem é. O segundo conceito que revolucionará seu pensamento é a distinção entre ato e potência. Aqui está uma das descobertas mais geniais da história da filosofia. Tudo que existe é uma mistura do que já é ato e do que pode vir a ser potência. Olhe para uma criança. Ela é atualmente criança, mas potencialmente adulta. Olhe para uma semente. Ela é atualmente semente, mas potencialmente árvore. Você mesmo, meu jovem, é atualmente quem você é, mas potencialmente muito mais do que imagina. Esta descoberta resolve um problema que atormentava os filósofos há séculos. Como explicar a mudança? Se algo muda, deixa de ser o que era. Mas se deixa de ser, como pode continuar sendo a mesma coisa? Aristóteles nos mostra: a mudança é a atualização de uma potência. A criança não deixa de existir quando se torna adulta. Ela realiza sua potencialidade adulta.
O terceiro tesouro são as 4 causas. Quando queremos compreender verdadeiramente algo, devemos perguntar 4 porquês diferentes. Por que esta mesa existe? Causa material, por causa da madeira. Causa formal, por causa do design de mesa. Causa eficiente, por causa do marceneiro. Causa final, para que as pessoas possam comer nela. Aristóteles nos ensina que a ciência moderna, ao focar apenas na causa eficiente o que produziu, nos dá uma visão empobrecida da realidade. Para compreender verdadeiramente algo, precisamos de todas as 4 perspectivas. Depois temos o princípio de não contradição, a descoberta de que é impossível algo ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Parece óbvio, mas pense. Este é o fundamento de todo pensamento racional. Sem ele, as palavras não teriam significado fixo, os argumentos seriam impossíveis, a comunicação se tornaria caos. Finalmente chegamos ao conceito mais sublime, o motor imóvel. Aristóteles observou que tudo o que se move é movido por outra coisa, mas isso não pode continuar infinitamente. Deve haver algo que move sem ser movido. E o que seria isso? Puro pensamento, pura atualidade, pura perfeição. É o princípio supremo que dá ordem e inteligibilidade ao cosmos. Técnicas? Agora, meu jovem amigo, deixe este velho ensinar como transformar essas descobertas antigas em poder prático para a sua vida moderna. A primeira técnica que Aristóteles nos oferece é a análise ontológica, a arte de distinguir diferentes tipos de ser. Quando alguém lhe disser João é alto, aprenda a perguntar: João é uma substância ou uma qualidade? Alto é uma substância ou um acidente? Essa técnica parece simples, mas revoluciona seu pensamento. Você começará a perceber quando as pessoas confundem categorias diferentes, gerando problemas desnecessários. A segunda técnica é o método dialético. Aristóteles nos ensina a sempre começar pelas opiniões mais respeitáveis sobre um assunto, examinar que dificuldades elas geram e então buscar uma solução que preserve o que há de verdadeiro em cada posição. Aplique isso em qualquer discussão importante. Em vez de simplesmente defender sua opinião, colete as melhores ideias de todos os lados, identifique onde elas se contradizem e procure uma síntese superior. Esta é a marca do pensamento maduro. A terceira técnica é a definição essencial. Aristóteles nos ensina que uma boa definição deve capturar exatamente a essência da coisa definida, nem mais ampla, nem mais restrita. Quando você define ser humano como animal racional, está captando precisamente o que nos distingue de outros animais sem incluir coisas que não somos. Pratique isso definindo conceitos importantes em sua vida. O que é sucesso? O que é amor? O que é felicidade? Você descobrirá que muitos problemas surgem de definições confusas. A quarta técnica é o raciocínio causal completo. Diante de qualquer situação importante, pergunte sempre: qual é a matéria envolvida? Qual é a forma ou estrutura? O que causou isso? Para que serve? Se você está enfrentando problemas no trabalho, por exemplo, qual é a matéria? Pessoas, recursos, informações? Qual é a forma? Organização, processos? O que causou decisões, eventos? Qual é o propósito? Objetivos, valores? Finalmente, cultive a contemplação intelectual. Aristóteles nos ensina que a forma mais elevada de atividade humana é contemplar as verdades eternas pelo puro prazer de compreender. Reserve momentos regulares para pensar sobre questões fundamentais, não para resolver problemas práticos, mas pela alegria pura do conhecimento. Aplicação. Agora vamos ao que realmente transformará sua existência cotidiana, meu caro. Como aplicar essa sabedoria milenar no mundo moderno? Primeiro, revolucione sua forma de tomar decisões. Quando enfrentar escolhas importantes, use a análise das 4 causas. Se está considerando mudar de carreira, pergunte: qual é a matéria, suas habilidades, o mercado? Qual é a forma, o tipo de trabalho, a estrutura? O que está causando essa necessidade de mudança? Qual é o propósito final que você busca? Esta abordagem completa evitará decisões baseadas em apenas um aspecto da situação. Segundo, transforme sua compreensão do desenvolvimento pessoal.
O conceito de ato e potência mudará completamente sua relação com o crescimento. Você compreenderá que não precisa se tornar uma pessoa diferente. Precisa atualizar potencialidades que já existem em você. Quando se sentir frustrado com seu progresso, lembre-se: uma semente não se torna árvore da noite para o dia. Mas cada dia de crescimento é a atualização gradual de sua potencialidade. Seja paciente com seu próprio desenvolvimento. Terceiro, melhore radicalmente seus relacionamentos. A distinção entre substância e acidentes transformará como você vê as pessoas. Quando alguém estiver irritado, triste ou difícil, lembre-se: estes são acidentes temporários, não a substância da pessoa. Isso não significa aceitar comportamentos destrutivos, mas compreender que as pessoas têm essências mais profundas que suas manifestações momentâneas. Esta perspectiva gera compaixão e paciência. Quarto, desenvolva uma mentalidade científica rigorosa. O princípio de não contradição o ajudará a identificar inconsistências em seu próprio pensamento e no de outros. Antes de aceitar qualquer ideia, pergunte: isso é logicamente consistente? Há contradições ocultas? Esta prática evitará que você seja enganado por argumentos aparentemente convincentes, mas logicamente falhos. Quinto, cultive uma vida contemplativa. Aristóteles nos ensina que a contemplação das verdades eternas é a atividade mais satisfatória para um ser humano. Dedique tempo regular, mesmo que poucos minutos diários, para refletir sobre questões fundamentais. O que é a beleza? O que é a justiça? Qual é o sentido da existência? Esta prática não apenas desenvolverá sua sabedoria, mas proporcionará uma fonte de satisfação profunda que independe das circunstâncias externas. Reflexão. E aqui chegamos ao coração de nossa conversa, meu jovem amigo. Aristóteles nos deixou com uma questão que ainda ecoa através dos milênios. Se existe um motor imóvel que é puro pensamento pensando a si mesmo, o que isso revela sobre a natureza última da realidade? Pense comigo. Se o princípio supremo do cosmos é inteligência pura, isso significa que vivemos em um universo fundamentalmente racional, que nossa capacidade de pensar não é um acidente, mas uma participação na própria estrutura do ser. Isso transforma completamente nossa compreensão de quem somos. Não somos apenas animais inteligentes vagando em um cosmos sem sentido. Somos seres capazes de contemplar as mesmas verdades eternas que organizam toda a realidade. Mas aqui está a pergunta que deve nos manter acordados à noite. Se temos essa capacidade extraordinária de compreender a estrutura fundamental do ser, por que vivemos tantas vezes como se fôssemos apenas corpos, buscando prazer e evitando dor? Aristóteles nos desafia a viver à altura de nossa natureza mais elevada, não ocasionalmente, mas como modo de vida. A contemplação intelectual não é luxo para momentos de lazer. É a atividade que nos conecta com o que há de mais profundo em nós e no cosmos. Olhe para a sua vida atual. Você está vivendo como um ser capaz de contemplar verdades eternas? Ou como um animal sofisticado perseguindo apenas satisfações temporárias? Suas escolhas diárias refletem sua natureza contemplativa ou apenas suas necessidades biológicas? A metafísica nos convida a uma transformação radical, de consumidores passivos de experiências para contempladores ativos da realidade. De pessoas que reagem às circunstâncias para pessoas que compreendem os princípios eternos por trás de todas as circunstâncias. Se essas palavras despertarem em você aquela fome antiga por sabedoria, se tocaram algo profundo em sua alma racional, então não pare aqui. A metafísica de Aristóteles, especialmente na edição comentada por Giovanni Reale, espera por você como um tesouro inesgotável de insights sobre a natureza da realidade. E lembre-se da promessa de Aristóteles: aqueles que cultivam a vida contemplativa experimentam a forma mais elevada de felicidade humana. Não uma felicidade que depende de circunstâncias externas, mas a alegria pura que surge da compreensão da verdade. A pergunta final que fica é: você tem coragem de viver como um ser metafísico em um mundo que valoriza apenas o físico? Você está pronto para despertar sua natureza contemplativa e participar da grande conversação que começou há milênios sobre o mistério do ser? A sabedoria de Aristóteles nos chama através dos séculos.
oferecendo-nos as chaves para compreender os segredos mais profundos da existência. A questão é: você está pronto para usá-las?